Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é aula de correção. Vamos corrigir o capítulo 4, tá? Pega seu livro aí de história, na página 79. Vamos tratar da correção de um assunto muito importante que ocorreu na Europa, a Reforma Protestante. Como o nome já fala, reforma, alterou, mudou. Tá? E protestante, protesto, por que protestante? Porque são ideais, surgiu-se uma doutrina diferente, contrária às ideias da Igreja Católica. Tá? É um protesto contra a Igreja Católica, tá bom? Então, vamos começar pela página 79. Esse exercício é baseado em um texto sobre Galileu e a Inquisição. Tá? Só lembrando vocês que Galileu Galilei foi um grande cientista. Ele não inventou o telescópio, mas praticamente ele aperfeiçoou. Vocês sabiam que ele conseguia ver até luas em Saturno? Para você ver como era bom o seu telescópio. Vamos lá então. Página 79. A partir do texto, transcreva o trecho específico em que, nas palavras do próprio Galileu, a questão do heliocentrismo e do geocentrismo é discutida. Como Galileu Galilei defendeu a ideia do heliocentrismo, só lembrando que o heliocentrismo é o sistema que nós entendemos hoje. Tá? O que é o heliocentrismo? É o sistema solar, é o Sol no centro e os planetas em órbita, né, sobre o Sol. Antes era o geocentrismo, ou seja, sim, na Idade Média e na Idade Antiga também, acreditava-se que era a Terra o centro do universo. Tá bom? E ele foi perseguido, ele teve que renunciar para não ser morto, tá bom? Então vocês vão transcrever, ou seja, vão escrever o terceiro parágrafo, tá bom? Tá como? Eu, Galileu, juro que tenho sempre acreditado e ainda agora acredito, e com a ajuda de Deus continuarei acreditando em tudo o que é dito e pregado pela igreja. Então ele foi forçado a falar isso, tá? Por quê? Porque senão ele seria perseguido e morto, tá? Vamos lá então. Página 80. 2. No fim do texto, lemos a informação de que a Igreja Católica se retratou diante das ideias de Galileu, reconhecendo finalmente sua genialidade. Sim, acontece o quê? Ele teve que renunciar o seu conhecimento, mas ele deixou escrito algumas coisas que foi descoberta após a sua morte, tá? E depois, muitos anos depois, a igreja reconheceu que ela estava errada, que o modelo correto, sim, era o heliocentrismo, tá bom? Então, qual é o valor de um pedido de perdão quando aquele que sofreu uma injustiça está morto há muito tempo? Ou seja, a igreja pediu perdão para Galileu, ele já, mas assim, pediu perdão, mas muitos anos depois, 360 anos depois. Então é uma questão pessoal, tá? Você vai ter que escrever aqui se compensa ou não, se vale a pena um perdão após a pessoa já estar morta, tá? Então fica ao seu critério. B. Como a frase antes tarde do que nunca se aplica a essa situação? Né? Porque 360 anos para reconhecer que errou é muito tempo, né? Mas sabemos que história é toda uma questão de contexto também, tá bom? Página 82. Aqui na página 82
está duas imagens. Do lado esquerdo é a Catedral Evangélica Luterana, de Martinho Lutero. Construção protestante localizada onde? Na Rússia. E do lado direito, a Basílica de Ermeran, a construção católica localizada na Alemanha. Então, na Rússia ou na Alemanha. Então, você, nesse exercício, na A e na B, na A, vocês vão ter que falar a diferença. Tá? Destaca a diferença. Nesse exercício, vocês vão destacar a diferença. E a diferença é baseada na doutrina. Vocês estão me entendendo? Acontece o quê? A Igreja Católica acredita, através do santo, através de outras questões, das imagens, que é diferente da luterana, tá? Então, eu vou ajudar vocês com um trechinho aqui, tá? De uma resposta, tá? Mas faça a sua resposta, tá bom? As duas construções remetem a um dos aspectos que foram alvo de críticas dos protestantes desde o século XIV. As estruturas dispendiosas exigiam uma grande quantidade de recursos. Como vocês podem observar, a da Alemanha, da Igreja Católica, é muito mais bonita, a questão da arte, da riqueza, e da Rússia já é mais simplificada, tá bom? O que levaria a Igreja medieval a ser criticada em relação à forma pela qual é alcançada esses recursos. Vale lembrar que aqui que o tempo tem nos mostrar que o uso de grande soma de recursos na construção de templos não é mais um privilégio apenas da Igreja Católica, pois muitas igrejas protestantes têm se tornado alvo das mesmas críticas. Então, uma das diferenças é o uso de recursos nos templos, tá? Mas assim, é pessoal, tá? Você pode ler o texto. O que ajuda bastante você vai ser na página 80 e 81, tá bom? Vamos lá então. Página 86. Na tese selecionados, qual é o principal assunto abordado? Então aqui é um texto na página 85, tá? Que o título é Algumas das 95 teses de Lutero. São 95 teses, ou seja, era contra a Igreja Católica. Lembrando que Martinho Lutero, ele foi um monge representando a Igreja Católica, e ele colocou essas 95 teses, que era contrária à doutrina da Igreja Católica, tá? Por isso surgiu o movimento luterano, tá? Vamos lá. Então, na 1, nas teses selecionadas, qual é o principal assunto? O principal é as indulgências. Indulgências. 2. De acordo com Lutero, qual é o meio para se conseguir o perdão divino? Tá? Então você vai selecionar uma das frases. Tem uma frase aqui, ó, vou falar para vocês, prestem atenção. Por meio de um coração contrito, qualquer cristão verdadeiramente contrito tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma cara de indulgência. 3. Lutero se posiciona contra a autoridade do Papa. Ele questiona a autoridade do Papa ou não? Então a resposta certa é sim, ele questiona. Tá? Por isso que ele foi até perseguido. Sim, por exemplo, o Papa não tem o poder de perdoar a culpa a não ser declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus. Tá? Página 87. Aqui nós vamos agora falar de Calvino, João Calvino. Então, nesse texto aqui, que fala sobre a questão da salvação, ele está falando sobre, a resposta certa é a B, a predestinação. Tá bom?
Antes, destino. Então, predestinação é a crença que Deus já sabe o que vai acontecer com você mesmo antes de você nascer, tá? E você já é predestinado para acontecer as coisas. Nessa crença, todos nós somos salvos ou não salvos e já está predestinado, tá bom? 87.2. De que maneira a burguesia, lembra burguesia? Lembra assim de comerciante, empresários? De que maneira a burguesia se beneficiou das ideias de Calvino? É interessante porque no pensamento, na crença da Igreja Católica, se você guardar muito dinheiro, controlar muito dinheiro, isso pode gerar um pecado, tá? Já os protestantes, em especial os calvinistas, eles buscavam acumular riquezas, tá bom? Então, as ideias religiosas de Calvino, que valorizavam o trabalho e o controle do tempo, foram apropriadas por setores burgueses que rejeitavam a condenação da usura feita pela Igreja Católica, entendeu? Então, para a Igreja Católica, se você ficar muito preso, trabalhando muito, pensando muito em riquezas materiais, em dinheiro, acumular riqueza, a Igreja Católica via muito como pecado. Já os calvinistas, eles pensavam, não, isso é um dom, é importante que você trabalhe e acumule riqueza, tá? Página 89, tá? A resposta certa é a E. O que está falando? Aqui está falando, tá dividindo Calvino, Henrique VIII e Lutero, tá bom? Então, reformador alemão que acreditava na salvação pela fé, Lutero. Ajudou a difundir as ideias protestantes aonde? Na Suíça. Na Suíça foi quem? Calvino. E foi o rei Henrique VIII. É o rei que estabeleceu a igreja anglicana. Tá bom? Página 90. No período da Reforma Protestante, a igreja defendia a ideia da salvação pelas obras. E Lutero é da justificação pela fé. Então, explica a diferença entre essas duas. Salvação pelas obras ou justificação pela fé. Tá bom? Vou ajudar vocês. A salvação pelas obras envolvia naqueles tempos penitências, peregrinações ou boas obras com caminho para se prosseguir o perdão divino. Os seguidores de Lutero passaram a defender a justificação pela fé, isto é, somente por meio da fé em Cristo o ser humano pode ser considerado justo diante de Deus. É interessante que Martinho Lutero passou por esse processo. Ele, antes das 95 teses, antes da Reforma Protestante, que ocorreu no ano de 1517, Martinho Lutero ele fazia muito essa prática de penitência. Se ele acreditava assim, que ele cometeu um pecado, ele se machucava, tá? Como uma auto-penitência. E acreditando que por meio de obras corretas ele seria salvo. Então isso que é salvação pelas obras. Então minha salvação está diretamente relacionada com o que eu faço. Daí ele mudou esse pensamento. Ele acredita-se o quê? Que a salvação é necessariamente pela fé em Cristo Jesus, tá bom? Meus queridos, somos da página 92, final desse capítulo. Vou pedir para vocês, procurem em um dicionário, o dicionário de vocês, pode no Google também, o significado de pelo menos 3 palavras desconhecidas que você considera difícil na leitura desse capítulo. Tá? Então, pega algumas palavras difíceis aqui. Isso aqui é pessoal, tá? Então, tem esse texto aqui na página 91 aqui, tá? Liberdade religiosa, questão da cidadania. Você pode pegar algumas palavras, tipo, vou dar um exemplo, indulgência, pesquisa. 3 palavrinhas, tá? B. O texto fala sobre liberdade religiosa no Brasil. Em sua opinião, existe uma ampla liberdade religiosa em nosso país? Lembrando que liberdade religiosa
consiste o quê? Em você poder adorar o seu Deus, a sua religião, e não ser punido por isso. Tá bom? No Brasil nós temos a liberdade religiosa, tá? Mas é pessoal. Todas essas aqui são pessoais, tá? Na C, como você analisa a convivência entre católicos e protestantes no Brasil? No Brasil. Você acredita que os evangélicos, os católicos, eles se relacionam bem ou não? Então é pessoal. D, o que se deve ser feito para que a liberdade religiosa seja ampliada no Brasil? Tá? Aí você tem uma ideia, porque vamos ser sinceros, né? Jesus morreu para nos salvar. Para que brigar, lutar, né? Vamos unir. Podemos ter diferença de uma religião, de uma outra religião, mas o que importa também é o amor. Coríntios 13. Um grande abraço para vocês, meus queridos. Até a próxima aula.